Ellen, eu cobri a tragédia de Brumadinho. A tragédia aconteceu na sexta-feira, no domingo eu já estava lá, então eu cobri, fiz a cobertura jornalística da tragédia, depois voltei quando fez 6 meses. Então eu acompanhei, né, as vítimas, os familiares, todo esse processo pós, né, a tragédia. E quando fez 6 meses da tragédia, eu fiz uma série de reportagens contando como estavam as vítimas, os sobreviventes, a cidade, como é que estava a operação de buscas. E um dos entrevistados foi um dos primeiros comandantes da operação, o tenente-coronel Anderson Passos. E aí a gente acabou criando um laço de fonte, né, que a gente tem, jornalista e fonte, mas também um laço de amizade, né? Ele é uma pessoa que eu percebi logo que entendia muito daquela operação e claro, né, ele teve um cargo de chefia, ele comandava a tropa que ia a campo, que ia para a lama fazer as buscas. E aí, nas conversas que a gente teve, a gente acabou decidindo que havia muita coisa dos bastidores da Operação Brumadinho que ia acabar se perdendo se não ficasse registrado, né, no papel. Então, a gente decidiu escrever o livro que é especificamente sobre os bastidores da operação. A gente não trata da parte criminal, né, da tragédia, se houve indenização ou não. A gente conta histórias humanas dentro da Operação Brumadinho, da operação de busca e resgate às vítimas. Você trabalha onde? Em alguma empresa da imprensa? Eu trabalho no UOL, site de notícias. Ah, tá. Então, por isso que você foi dar essa cobertura. Sim, sim. Quando aconteceu a tragédia, eu acabei me oferecendo, nem era para ter ido, mas falei, não, posso ir. E fui, fiquei lá uma semana. E depois voltei para fazer mais uma série de reportagens para o UOL. O que mais te impressionou, Lu? Olha, foi muito difícil, Ellen. Essa primeira semana lá, ver o desespero das famílias na espera por notícia dos familiares, né? Havia um local em Brumadinho em que as famílias ficavam lá, e todo dia, 2 vezes por dia, eram lidas listas atualizadas de pessoas localizadas ou com vida ou sem vida. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. As pessoas entravam numa fila, se sentavam em frente a umas mesinhas com atendentes, e ali elas viam, as atendentes, a lista lá, os nomes, e aí ou davam uma notícia. Todas eram ruins. Olha, seu filho não foi achado ou seu filho foi achado sem vida. Então, eu acho que essa angústia que eles, né, passaram naqueles primeiros dias impactou bastante. Agora, mas é uma tragédia que continua impactando, Ellen, porque não terminou a busca ainda, né? Verdade. Quantas pessoas estão desaparecidas são ainda? três vítimas que estão desaparecidas, que os bombeiros ainda não conseguiram localizar nenhuma parte, nenhum segmento de corpo, né? Porque as vítimas que foram encontradas não foram encontradas todas inteiras, muito pelo contrário, a grande maioria foram partes, pedaços dos corpos, né? Então, inclusive, de muitas vítimas, há reincidência. Então, às vezes o familiar já sepultou porque foi achado uma mão ou uma perna ou alguma coisa assim, e eles são informados sobre isso. Olha, encontramos, né? E como é que a pessoa vai saber que a mão ou a perna era porque é feito o exame, né, de DNA. A gente conta no livro, inclusive, Ellen, que numa tragédia, num crime como esse, não se pode fazer, por exemplo, reconhecimento. Então, mesmo que a pessoa tenha sido encontrada inteira, nenhuma vítima ali em Brumadinho foi identificada pelo reconhecimento. A família vai lá e fala, não, essa aqui é a minha filha. Deus me livre, imagina a cena. Então, assim, tudo, para todas as vítimas foi feito exame de DNA para ter realmente a comprovação. Então, chegou um determinado ponto em que se encontrava um pedaço tão pequeno de tecido e já tinha se passado
tecido humano, não de roupa mesmo, um pedaço de pele, um pedaço de algum órgão, em que o exame de DNA pinçava tantas partes, porque contamina, passa muito tempo, então degrada, então fica muito mais difícil extrair o DNA. E aí a turma lá do IML ia pegando uma amostra, no final identificava, mas falava para a família, olha, teve caso assim, não sobrou nada. Aff, Maria. Porque realmente era um processo muito complicado. Meu Deus, de eu fico identificação. Uma mãe sabendo isso do filho. Luciana, me deu até dor de estômago. Foi muito cruel, Ellen, foi muito cruel. Deixa eu te perguntar outra coisa. E quantas pessoas morreram? Eu não me lembro. Quantas pessoas morreram? Oficialmente, são 270 pessoas. São 270 mortes. Mas havia entre as vítimas 2 grávidas de 5 meses. Por isso que o livro chama Brumadinho 272, porque a gente faz uma homenagem e coloca na lista esses 2 bebês que estavam na barriga das mães. Estava informação, né? Justamente. Então, são 272, que é como as famílias dizem, né? E a gente acredita também. Luciana, outra coisa. Quando acontece, por exemplo, um desabamento, vamos colocar assim, de um prédio. Vamos pensar assim. O que acontece? Da forma com que cai a estrutura, às vezes a pessoa consegue ficar debaixo e sobrevive, né? Quantas vezes nós ouvimos falar desse tipo de situação? Né? Que a pessoa foi encontrada depois de 9 dias, ainda viva, ouviu um barulho, tal, principalmente nas guerras, infelizmente. Mas a lama não tinha como você imaginar que a pessoa estava viva. Porque se a pessoa não morreu da avalanche ou de coisas que caíram sobre ela, ela morreu afogada pela lama, né? Então não tinha como se acreditar que existia possibilidade de vida. Ellen, as poucas pessoas que foram encontradas com vida, algumas tiveram muita sorte, não era o momento delas, para quem, né, acredita. Por exemplo, a gente conta algumas histórias aí de sobreviventes. Estava trabalhando numa estrutura, uma usina, e ficou preso nas ferragens. Então, a lama passou por baixo e ele não foi atingido. Outros 5, que eu acho que é uma imagem que muita gente vai lembrar, quando vem a lama, a primeira imagem que foi divulgada, quando vem a lama, assim, tem uma câmera e tem uma caminhonete e uma pá carregadeira circulando, verdade. E a lama vai cercando aquelas pessoas sobreviveram, foram 5 pessoas. Porque elas estavam em cima, né? Porque a lama passou em volta e elevou eles. É uma coisa que não dá para explicar, mas eles ficaram em cima da lama. Um outro caso, que é um verdadeiro milagre, foi de um senhor que estava em cima da barragem, eles estavam em 5 pessoas, 5 trabalhadores, só ele sobreviveu, e ele foi achado quase 500 metros depois da barragem. Nossa. E ele só estava sujo da perna para baixo, quer dizer, ele não veio dentro da lama, ele veio carregado num pedaço de grama da lama, da parede da barragem. Então, esse é um milagre. Outras pessoas entraram, estavam próximos no caminho da lama, foram chacoalhadas como se estivessem num liquidificador e também acabaram submergindo e foram resgatados, mas foram poucas pessoas. Você conseguiu entrevistar alguém? Entrevistei o seu Lieuso, que é esse da grama, falou com a gente. O seu Sebastião, que também, que é esse da caminhonete, um dos da caminhonete também falou com a gente. O seu Antônio, que ficou preso nas ferragens também, é o primeiro capítulo do livro, bastante emocionante. Ele conta como é que foi. Ele ficou mais de 2 horas preso nas ferragens. Meu Deus. E ele é magrinho, e ele ficou num espaço que, se fosse um pouquinho mais forte, uma pessoa um pouquinho mais, né, com um pouco mais de estrutura física, teria falecido, porque ele não conseguia respirar. Né? Ele teve o pulmão perfurado, quebrou costelas, mas era um espaço tão assim entre ferros que ele mal conseguia respirar. Então, se ele fosse uma pessoa maior,
ele teria caído ali, mas não teria conseguido sobreviver. E ele ficou mais de 2 horas esperando o resgate, aí passavam os helicópteros, e ele acenava, ele só estava com uma mão, que era a esquerda, solta, a outra estava presa, assim, mas ninguém via, né? Era uma para você ter uma noção, foram 10 quilômetros lineares de lama, né? Até chegar no rio, ao rio. E era uma extensão muito grande, então os helicópteros passavam e muitas vezes não viam. Se teve algum sobrevivente, pode ser que tenha acontecido, Ellen, de alguém ter sobrevivido e ficado por cima, ou parcialmente atolado, e que os bombeiros não tenham visto. É difícil, porque eles circularam ali o dia inteiro, helicópteros, mas era uma imensidão aquilo, né, Ellen? Às vezes perto das árvores, que tinha, né, era uma área de vegetação, a gente não sabe. Mas, voltando à sua pergunta, tinha, por exemplo, no primeiro dia, eles encontraram um ônibus. Ele estava submerso, mas dava para ver que era um ônibus. E os próprios bombeiros falaram, olha, não adianta a gente querer fazer busca aqui nesse ônibus agora, porque todo mundo já morreu. Porque a lama, ela preenche os espaços. Verdade. Ela entra e preenche. Então, se ele estava abaixo da lama, já não tinha mais espaço de ar. É diferente de um terremoto ou de um prédio que desaba. Não existem possibilidades de bolsões de ar, como os bombeiros falam, né? Ali a lama invadia o espaço. Então, eles falaram, aqui não tem mais sobrevivente, a gente tem que ir atrás de alguém que possa estar na superfície, né? E o que contaram essas pessoas que sobreviveram? Como é que foi essa experiência? Eles tinham consciência que todos que estavam ali estavam mortos, só eles que não? O seu Antônio, por exemplo, que foi encontrado nessa usina, entre as ferragens, ele ficou 2 horas e pouco ali e ele não tinha ideia do que tinha acontecido, porque de onde ele estava ele não conseguia ver que era a barragem que tinha se rompido, né? Então, tem uma frase muito emocionante que ele fala pra gente, que quando os bombeiros retiraram ele, botaram ele na maca, assim, do lado de fora dessa usina, que ele olhou e viu a barragem e pensou assim, morreu todo mundo. Porque ele conseguiu ter uma noção da extensão, de que não tinha sobrado nada. Ele viu vagões, né, encavalados, a área onde tinha ali o transporte, né, o carregamento de minério, que era a pira ferroviária, né, que chama em mineração, estava tudo coberto de lama. O seu Lieuso, por exemplo, quando os bombeiros chegaram até ele, que foi uma história que ganha um capítulo também, porque os bombeiros estavam saindo da área, porque existia uma outra barragem que não tinha se rompido. E aí havia um risco dela se romper também, porque ela ficava do ladinho da outra, e quando a outra estourou, parte daquela lama bateu na base da outra barragem. Então, e era uma barragem de água, e ela poderia também se romper a qualquer momento. Os engenheiros da Vale não sabiam, né? Estavam ainda tentando entender se tinha comprometido a estrutura ou não. E chegou um momento naquele dia, 25 de janeiro, que houve uma ordem de retirada dos bombeiros. E quando essa equipe estava saindo, eles ouviram um grito. Ei, ei, ei! E aí o comandante da equipe falou assim, comando, pelo rádio, nós não vamos sair, a gente ouviu um grito, tem alguém vivo aqui. E aí eles começaram, se puseram em linha, eles estavam em 5, e eles começaram a tentar ir na direção do grito. E depois de andar, e era difícil, né? Porque era lama, então tinha umas áreas que tinham um pouquinho mais de facilidade de andar, outras tinham que dar uma rastejada, até chegarem no seu Lieuso. E o seu Lieuso falou assim, olha, tem meus 4 colegas. Ele achava que eles também pudessem estar vivos como ele, mas ninguém foi achado. Poxa. Então, assim, muitos ficavam ali esperando, né? O resgate, chamando pelos colegas de trabalho, porque a maioria das vítimas eram de trabalhadores da Vale, que estavam na mina. Então, eles chamavam pelos colegas, achavam que poderiam também ser encontrados, né? Outros sobreviventes, por exemplo, escaparam de caminhonete. Então, por exemplo, tem a história da Rosana, que ela estava na portaria
quando de repente ela ouviu um estrondo, achou que fosse dinamite na cava da mina, que eles usam dinamite para quebrar as rochas para depois levar para fazer a mineração. E será que é mina? Ou será que é um pneu que estourou de um fora de estrada, que é um caminhão, as máquinas gigantes, assim, tem 3 metros de altura, o pneu. E aí ela viu a lama, não era nada disso, ela viu a lama vindo e ela entrou numa caminhonete, tinha mais uns 20 em cima, e eles fugiram e a lama passando aqui do lado. Meu pai amado. Enfim, tem muita história, Ellen, de muitos sobreviventes e eles, enfim, não vão esquecer nunca mais, né? Ô Lu, você me contando, eu vou imaginando, e aí vai me arrepiando aqui a cabeça, assim, vai me dando vontade de chorar. Como é que foi para você viver isso? Você passou por momentos de emoção? Do começo ao fim, Ellen. Ouvindo as pessoas, porque esse livro, ele é escrito com o comandante Passos, ele é em primeira pessoa, é o coronel Passos narrando a história, porque ele comandou em tudo, só que, é claro, ele não sabia detalhes de todas as histórias, então nós entrevistamos 87 pessoas para compor a narrativa. Né? Então, o coronel Passos, por exemplo, sabia, olha, tal dia teve um ataque das abelhas, 4 bombeiros quase morreram. Nossa. Mas abelhas lá? Abelhas, porque é uma área de mata, né? De vegetação, ao redor tinha áreas cultiváveis, tinha apiário, né? Tinha chácaras ali de cultivos gerais, assim. Então, tinha muita coisa. Tinha chiqueiro, tinha de tudo, né? Pegou muita coisa. Não só a área do vale, mas algumas propriedades, partes de bairros. E ele sabia que tinha tido esse problema. Ele acompanhou uma parte da história. Ele chegou com um helicóptero, inclusive, né? E acabou resgatando, mas ele não sabia todos os detalhes. Então, a gente conversou, entrevistou cada uma desses bombeiros que passaram por esse perrengue para compor. Então, a gente conta a história narrativamente mesmo, assim, não é um livro, é um livro-reportagem, mas não é uma leitura seca. É uma história que o coronel está contando. No dia tal, os bombeiros estavam trabalhando lá e etc. E então, aconteceu quem lê isso. vai se emocionar. E vai se emocionar, porque é isso. Cada vez que a gente entrevistou uma dessas pessoas, a gente se emocionou. Depois, escrevendo o livro, se emocionou também. Porque são histórias muito tristes, né, Ellen? Olha, a Dalva Silva está perguntando, bom dia, Ellen, onde é que eu posso adquirir esse livro? Eu tenho interesse. Bom dia para ela também. Olha, amanhã a gente vai fazer o lançamento aqui em Bebedouro, em 2 horários e locais diferentes. Já posso passar, então, Ellen? De manhã, das 9 às 11, eu vou estar na Cafeteria e Chocolateria Gramado, aqui na 15 de novembro, 552, das 9 às 11. Então, se quiser passar lá, para saber um pouco mais do livro, comprar o livro, eu vou estar lá nesse horário, aí já aproveita, toma um café lá, um chocolate quente, que o tempo tá favorável. Depois, à noite, na Estação Cultura, vai estar tendo a 2ª edição da Feira Vegana, e eu vou estar lá a partir das 19 horas, das 7 horas da noite. Então, também pode ir lá, vai ter uma mesa, eu vou estar lá fazendo a noite de autógrafos, então pode adquirir por lá. Então, esses 2 locais de lançamento amanhã. Se quiser também, pode comprar pelo site. A gente criou um site bastante simples, www.livrobrumadinho272.com.br. Aí lá o exemplar custa, aqui também, né, R$ 49,00, só que aí tem o frete e a gente manda para todo o Brasil.